Vida Minha Vida, de Vani Matos Torres, pelo Espírito Daniel, parte 4. Pedi que logo após o almoço, João levasse notícias a José e fosse até meus sogros, falar da recuperação da pequena vida e entregar as rosas que a filha mandou. Foi um dia maravilhoso, até esqueci a tristeza do dia anterior. Os dias se passaram. Eu continuava minha pintura, ia cavalgar até minha amiga árvore. Agora mais que nunca conversava com ela. Nela deixava minhas tristezas e amarguras. Toda noite, quando nos reuníamos, o cheiro de rosas invadiu o ambiente. Todos olhavam para o retrato de vida. Parecia que ela estava ali presente. As flores não murchavam. Continuavam como se tivessem sido colhidas naquele momento. 6 meses se passaram desde o dia em que vida se despediu de mim. As rosas continuaram perfumando o ambiente, como se tivessem acabado de ser colhidas. Ninguém mais admirava tal acontecido. Parecia que o retrato de vida dava vida às flores. Era véspera de Natal, a casa estava cheia. Meus filhos tudo organizaram, até recusaram meus préstimos, dizendo que me dedicasse à pintura, que eles se encarregariam de tudo. Agora a pequena vida ficava comigo no ateliê, divertindo-se em colocar cores nas telas. Eu nunca havia me sentido tão só. Sentia falta do meu grande amor, sentia falta dos seus conselhos, do afago nos meus cabelos e dos beijos que me aqueciam às noites frias. Parecia que toda a magia tinha desaparecido. Eu ficava sentado sob a árvore pensando em minha vida, mas ficava só por pouco tempo. Logo aparecia cavalgando a pequena vida ou um dos meus outros filhos. Se me afastava de casa e demorava, eles logo iam à minha procura. Eu era abençoada e agradecia como sempre, pela bênção de tê-los todos comigo, mas meu coração chorava a falta que vida me fazia. Eu passava toda a minha dor para as telas que estava pintando. Agora pintava mais e mais. Às vezes parecia estar louco, me chamavam e eu não escutava. Só quando tocavam em mim é que voltava à realidade e relaxava por uns momentos. Meus filhos já estavam com tudo preparado. Até as charretes, que agora eram 2, estavam enfeitadas. Íamos até a igrejinha para a missa do galo. Depois voltaríamos para casa para cearmos, comemorando a data e abrindo os presentes que estavam espalhados sobre uma linda árvore de Natal. Assim que chegamos em casa, depois de assistir a toda a missa e nos confraternizarmos com os cidadãos da cidade, sentamos à grande mesa que foi preparada fora de casa. Agora não eram só 9 crianças, eu e Toninha a cear. Havia pares e pares, e João e Alice a comandar. Era uma grande família. Tínhamos 1000 motivos para agradecer e comemorar a data. Quando estava tudo ajeitado, João pediu a palavra. Juntei as mãos, esperando dele a oração, mas me emocionei com suas palavras. Ele comunicava que estava chegando mais um membro ao seio de nossa família. Todos começaram a aplaudir. Eu fiquei meio parado, olhando para Toninha, que chorava de emoção. Naquele momento, foi anunciado o fruto de nossa família. Saí do meu torpor e fui abraçá-los efusivamente. João estava com alegria estampada no rosto, e Alice, minha menina tão querida, já trazia no rosto o traço da maternidade. Enquanto comemoravam o acontecimento, fui me afastando, entrando em casa, dirigindo-me até a saleta onde ficava o retrato de vida. Queria compartilhar com ela mais um momento importante de minha vida. Estranhei chegar perto do retrato e não sentir o cheiro das flores. Elas estavam ali intactas. Escutei um barulho em minhas costas. Era a Toninha que tinha me seguido. Vim contar para ela a novidade, eu disse. Estranho, não sinto o cheiro das flores, mas elas continuam viçosas como sempre. Nisso, entrou Alice e foi direto pegar uma rosa. Pegou e a levou à boca como se fosse dar um beijo. A rosa se despetalou toda, caindo sobre o seu corpo. De imediato, todas se despetalaram, ficando só os cabos no vaso. Chorei muito. Agora sentia que vida tinha ido embora de vez. Alice ficou espantada com o acontecido. Toninha, não fiz nada, disse ela. Só queria mandar um beijo para quem me protegeu toda a vida. Toninha abraçou e nisso escutamos uma algazarra. Fomos lá fora para ver o que estava acontecendo e vimos 3 crianças de mãos dadas. O que está acontecendo? Perguntei. Quem são as crianças? De onde vieram? Não sabemos, pai.
Elas chegaram e ficaram ali paradas, querem falar com o Senhor. Aproximei-me das crianças e vi em seus rostinhos algo que eu já conhecia. Não temos para onde ir, disseram. Nossa mãe Deus levou, de nosso pai não sabemos. Minha irmãzinha tem fome e estamos cansados de tanto andar. Escutamos barulho, vimos a luz e viemos até sua casa. Toninho, o que você acha? Como sempre acontecia quando chegavam as crianças, Toninho os pegou pelo braço, dizendo: Vamos lavar as mãos e sentaremos todos à mesa. Olhei para o céu perguntando: Vida, você as mandou? Quantas ainda virão? Meus filhos foram ajudar Toninha a cuidar das crianças. E depois de todos sentados, agradecemos a Deus por estar crescendo a família. No dia seguinte, fui até a cidade saber do padre se tinha notícias sobre 3 crianças que perderam a mãe e estavam sozinhas neste mundo. O padre nada sabia e, como sempre, pediu que lhes desse abrigo. Se a família aparecesse, ele logo me informaria. Falou que logo iria à minha casa conhecer as crianças. Começava tudo de novo. Era isso que a vida queria me dizer. Eu não tinha mais em minha vida, mas me dedicaria a essas crianças sem abrigo. Fui falar com José, agora há poucos nos encontrávamos. Eram meus filhos que trabalhavam na ferraria com José e João a comandá-los. Eles tinham muito respeito por João, assim como as meninas ouviam sempre o que lhes falava Alice. Eram meus filhos mais velhos e tomavam conta de tudo com Toninha. Eu estava sempre a pintar ou na minha árvore amiga, mas que venham as crianças, nunca lhes negarei meu carinho e abrigo. Passei na lojinha, peguei algumas coisas que sabia que elas precisavam, comprei uns agasalhos, pois mesmo sendo o dia de Natal, todos trabalhavam. Cheguei em casa cheio de embrulhos. As crianças, como já vira antes, ficavam meio deslocadas, mas minha pequena vida, que era só alegria, fazia macaquices e a pequena andarilha, que há pouco tinha chegado, estava agora aos risos. O menino mais velho estava num canto sentado. Parecia preocupado e triste com toda a situação. Fui até ele, entreguei os agasalhos e ele perguntou: É para irmos embora? Por favor, fique só com minha irmãzinha, ela come muito pouco, não vai lhe dar trabalho. Quando eu conseguir um emprego e puder lhe dar sustento, virei buscá-la. Nada disso, meu filho. Deus lhe mostrou o caminho de minha casa. És bem-vindo, como seus irmãos também. Se quiserem, poderão ficar para sempre fazendo parte de minha família. O menino se jogou em meus braços chorando, dizendo que trabalharia muito para pagar todos os custos. Não será assim, eu disse a ele. De agora em diante você será meu filho, como sua irmã e seu irmão. Só deverá obedecer a Toninha e ser muito feliz. Agora vamos arrumar um quarto para vocês dois. A menina com certeza ficará no quarto de Toninha. Quantos anos ela tem? 3. Não sabes ao certo? Não faz mal. Pediremos ao pároco que providencie, como sempre, o batismo e os documentos necessários. Não queria que acontecesse com eles o que aconteceu com Pedro e João. Eu só os acolhi, mas esqueci de registrá-los. Na casa, a vinda das 3 crianças tornou-se uma novidade. Fora a criança que viria por Alice, a casa era toda euforia. Dali a uns 3 dias tinha novelo de lã para todo lado, sapatinhos sem pares pela mesa e casaquinhos mínimos que enfeitavam a casa. Fui ter com José. Precisava ampliar ainda mais a casa. Espaço tinha para os fundos e dinheiro para isso com certeza não faltava. Fiz o desenho que queria e junto com José fui falar com o pedreiro. Como sempre, eram peões da redondeza que estavam sempre sem emprego. Não cobravam muito e faziam um serviço perfeito. A obra demorou 6 meses, mas ficou exatamente como eu queria. Fiz um lindo quarto para os meninos, mas bem espaçoso, já antecipando a vinda de mais crianças. E foi o que aconteceu. O padre me trouxe mais 2, eram 2 meninos que chegaram à igreja pedindo esmolas. Estavam sujos, esfomeados e não diziam uma palavra. Só esticavam a mão quando alguma coisa lhes era dada. Quando Pedro foi lhes dar banho e tirar as roupas surradas, veio ter comigo e me levou para ver as marcas estampadas nos corpos. Meu Deus, como pode? São apenas 2 crianças. Pedro os enrolou em toalhas e os levou para o quarto novo. Lá tinha roupa dos pequenos que chegaram havia pouco. Com certeza daria neles. Eram franzinos, parecia que há muito não comiam. Pedro os arrumou e os levou a Toninha.
Ela já os esperava com a comida quentinha. Meus filhos os crivavam de perguntas, mas eles nada respondiam. Seus olhos grudaram no prato de comida, parecia que nem respiravam. Pedro estava alterado. Queria sair e procurar o responsável pelos maus tratos. Custei a controlá-lo. Filho, o que importa agora é fazê-los esquecer os momentos tristes. Mais do que abrigo e comida, eles vão precisar de atenção e carinho. Deixo isso por sua conta. Aos poucos confiarão em você e lhes contarão toda a história. Agora eles precisam de descanso e da certeza de que aqui ficarão seguros. Já éramos uma família e tanto. Ainda bem que o pomar e a horta produziam bem. Eram bem cuidados. Dona Margarida, nas horas de folga, ia com as meninas colher e plantar sempre algo novo. Frutas tínhamos muitas. Vida vivia trepada nas árvores. Quando Dona Margarida precisava de algum fruto, minha pequena moleca subia e sacudia os galhos, fazendo os frutos cair. Fazia isso como brincadeira, mesmo sabendo que para Dona Margarida alimento era coisa séria. E quando algum fruto amassava, era apito certo que ela levava. As crianças estavam todas acomodadas. Pedi a João que me mandasse o doutor, pois achava a saúde dos 2 meninos muito precária. Como pedi, ele veio e examinou todos os 5. A pequenina que tirou o lugar de mascote da pequena Vida agora era o grude de Toninha. Pedro, quando voltava de viagens, trazia mimos para todos eles. A pequena Vida estava enciumada. Ela por muito tempo foi o centro das atenções da família. Cada vez mais ficava agarrada em mim. As telas que agora ela pintava até tinham sentido. Incentivei a pintar com mais cuidado, com mais calor e menos brincadeira. Ensinei a colocar toda a emoção que sentia nas telas. Em pouco tempo, seus quadros já enfeitavam os novos ambientes. As crianças adoravam. Vida pintava figuras engraçadas, coloridas e completava o aconchego dos quartos. O que não passava de brincadeira foi tomando forma e agora era coisa séria. Vida passou a pintar constantemente. Chegava da escola, ia direto procurar os pincéis. Ela, como eu, tinha entrado no maravilhoso mundo da aquarela. Pedro não desistia. Queria saber quem tinha maltratado os meninos. Um dia o padre chegou à nossa casa e contou ter sido procurado por um homem que dizia ter perdido seus filhos. Não disse onde eles estavam, disse o padre. Não gostei do jeito que falava. Vim primeiro saber de você se posso dar o endereço de sua casa. Padre, amo todas as crianças que me chegam. Quero que tenham o que posso dar de melhor. Mas se eles têm família e por um motivo qualquer se perderam, não sou eu que vou afastá-los dela. Vou pedir a Pedro que vá com o senhor até a cidade. Ele saberá como fazer para saber se as crianças que aqui estão são realmente as procuradas. Não falei nada ao padre das marcas em seus corpos. Não queria assustá-lo. Chamei Pedro e pedi que acompanhasse o padre até a cidade. Expliquei-lhe o motivo e ele prontamente aceitou o encargo. Até me arrependi. Esqueci da raiva que Pedro sentia ao dar banho nas crianças. Pedi a ele que tivesse calma e bom senso. Se fosse realmente o pai das crianças, ele teria o direito de levá-las. Pedro foi embora com o padre e eu fui contar a Toninha o que se passava. A pequenina dormia que nem um anjo nos braços de Toninha. Vou sentir falta dela, disse Toninha, mas se tem quem lhes cuide, não podemos retê-los aqui. Fui procurar os 2 meninos, mas não os achei. Perguntei a todos por eles, ninguém os tinha visto. Fui procurar a pequena Vida, que sempre sabia de tudo. Eu os vi correndo em direção às árvores, pai. Acho que estão brincando de esconder. Fui procurá-los de novo, não os achei. Pedi aos meus filhos que fossem a cavalo à procura deles. Eu temia que tivessem escutado o padre e tivessem fugido. Ninguém os encontrou. Comecei a ficar apreensivo. Eles, desde o momento que passaram a morar ali, eram responsabilidade minha. Agora não tinha Vida para me ajudar. Eu ficava desesperado. Eu a chamava, mesmo sabendo que não iria escutar. Vida, eu dizia, as crianças são responsabilidade nossa. Você as botou no meu caminho, por Deus, não deixe que nada de ruim aconteça. Foi aí que se aproximaram os 2 meninos. Os que chegaram depois deles ficaram parados à minha frente como se esperassem que os interrogasse. Vocês sabem onde eles estão? Perguntei. Eles podem estar correndo perigo. São pequenos ainda, se não voltarem, ficarão perdidos por esse mundo. Eles fugiram, senhor. Os 5 que agora chegaram não me chamavam de pai.
Eu deixei por conta do coração deles. Eles estão com medo. Eles disseram que apanhavam muito do padrasto deles. Ele os mandava esmolar junto com a irmãzinha e, se não chegassem com dinheiro em casa, dormiam ao relento. Mas não é a eles que procuram, e sim a nós. Fugimos de uma casa cheia de crianças que tem na outra cidade. Fomos deixados lá em pequenos e apanhávamos sem motivo. Não queríamos contar antes, com medo que o Senhor nos levasse de volta. Tenho certeza de que é Ele que está nos procurando, o homem que tomava conta de tudo. Às vezes, até dormindo, apanhávamos. Se o serviço não ficava bem feito, como ele dizia, ele pegava um chicote de montaria e nos batia, com todas as crianças reunidas para presenciar. Temos certeza de que é ele, e não o padrasto dos outros meninos. Eu os abracei, perguntei o que iria fazer, como escondê-los. Não poderia, mas também não poderia os entregar a maus tratos. Vamos achar os 2 meninos assustados e depois pensaremos no que fazer para vocês ficarem em definitivo nesta casa. Nisso chegou um dos meus filhos trazendo pela mão os 2 meninos fujões. Onde vocês estavam indo? Perguntei. Nos abandonam? E também a irmã de vocês? Para onde iam? Não se sentem seguros aqui? O menor respondeu chorando. Nós estamos com medo. Ele vai nos achar e levar de volta para casa. Ele quem? Perguntei. Vocês disseram que não tinham ninguém por vocês? Nosso padrasto. Ele bebe o dia inteiro e quando não tem dinheiro para comprar mais, nos manda para a rua com nossa irmãzinha para esmolar. Mas quem o conhece nega, sabe que o dinheiro é para comprar bebida. Ele nos espanca, puxa nossa irmãzinha pelos cabelos, ameaça que ela vai sofrer as consequências se não conseguirmos nada. Escutei tudo abismado. As 5 crianças que chegaram à minha casa sofriam o mesmo tipo de maus tratos. Como podem existir pessoas que, em vez de amá-los, criá-los, despejavam neles toda a frustração de uma vida perdida? Naquele momento, jurei que, custasse o que custasse, ninguém os levaria dali. Fiquei ansioso esperando a volta de Pedro. Ele estava se demorando demais. Pedi a João que fosse procurá-lo. Pedro era esquentado. Poderia ter perdido a cabeça, mas João nem chegou a ir à sua procura. Ele chegou acompanhado de um homem que aparentemente parecia boa figura. Chegou e se apresentou dizendo ter na cidade próxima um lar de crianças abandonadas. 2 crianças tinham ido de lá. Ele as estava procurando e a informação que obteve é que estariam em minha casa. Gostaria muito de o ajudar, eu disse. Tens o registro dessas crianças? Sem documentos não permito que ninguém saia de minha casa. Pedro me olhou espantado e disse, pai, ele tem um lar de crianças abandonadas. Conversei muito com ele. Ele me contou que tinha um rapaz que, em troca de comida e abrigo, ajudava a tomar conta das crianças. O que ele não sabia é que esse rapaz batia nelas, por isso veio à procura deles. Quer levá-los de volta para o lar, onde estão desde pequenos. Não acreditei em uma palavra do que ele tinha dito a Pedro. Vou buscar as crianças. Se quiserem ir com o Senhor, irão, mas se não quiserem, só sairão daqui com ordem recebida do magistrado. O homem logo mudou de expressão. O ar de bonzinho se tornou uma máscara de irritação. Não sei se são as crianças que procuro, mas se forem, vou levá-las de qualquer jeito. Nisso, João entrou na sala trazendo os 2 pela mão. Eles correram e se agarraram em mim, como se fosse a salvação deles. Não deixe que nos leve, Senhor. Eles pediram chorando. Seremos bonzinhos, faremos o que mandar. Eles se agarraram em mim, como só eu pudesse salvá-los. O homem se aproximou deles, tentou abraçá-los, dizendo, meus filhos, o que aconteceu para deixá-los tão assustados? Vamos embora comigo, nada acontecerá. Já mandei embora quem os castigava, agora viverão tranquilos junto com seus irmãos. Não iremos com o Senhor, disse o maiorzinho. Era o Senhor que nos batia, não queremos voltar para aquela casa maldita. O homem furioso tentou agarrá-lo, mas Pedro o segurou pelo colarinho e o jogou fora de casa. Suma daqui, disse Pedro. Se aparecer de novo, chama a polícia para prendê-lo por maus tratos à criança. O homem foi embora se limpando, olhando com medo para os meus filhos que o tinham rodeado. Ele vai voltar, diziam os meninos com medo e ainda agarrados em minhas pernas. Foi a partir desse dia que aquela casa foi registrada como lar para crianças abandonadas ou que eram submetidas a maus tratos. Fui até a cidade tratar da papelada.
Precisava ter o registro se queria realmente ter todas aquelas crianças comigo. Não era mais uma simples casa de família. Era um abrigo para crianças perdidas. Tinha de lhes dar toda a segurança, e como já tinha me alertado o padre, eu não poderia ter tantas crianças comigo sem uma casa registrada como abrigo. E assim foi feito. A partir daquele dia, aquela casa tornou-se um abrigo oficial, só faltava um nome. Reuni toda a família para escolhermos que nome daríamos àquele lugar. A pequena vida, juntamente com os outros menores, levaram na brincadeira. Queriam dar nome de animais, dizendo ser mais bonito. Queriam gruta da onça pintada, encontro de esquilos, girafa de pescoço esticado. Meus filhos maiores só faziam rir de tudo aquilo. Então eu pedi que cada um colocasse num pedaço de papel o nome que mais o agradasse. Todos fizeram o que pedi e colocamos todos dentro de uma fronha. Pedimos à mais nova integrante da família que retirasse o papel que daria o nome à nossa moradia. Abrigo da Felicidade foi o nome sorteado, e quem o deu foi a pequena vida. Perguntei o porquê do nome e ela respondeu: a felicidade mora conosco e com todos os que aqui chegam. Todos adoraram a explicação dada por ela. Ela adorou ser de novo o centro das atenções. Um tempo se passou. Tudo voltou ao normal. Pedi ao padre que, quando fosse perambular pela cidade próxima, levasse o documento que me dava a responsabilidade de criar os meninos e entregasse naquele lar, em que diziam ter sofrido tanto. Pedi a ele também que verificasse a verdade dos fatos, e se ele quisesse, também poderia trazer mais crianças para o abrigo da felicidade. E mais crianças chegaram. Nem sabia o nome de todos. Ao todo já eram 20. O serviço é que não faltava, mas meus filhos se encarregavam de tudo. Como Vida dissera, a minha missão continuava por intermédio dos meus filhos mais velhos. Como ela também previu, meus quadros vendiam cada vez mais. Depois de muito tempo, voltou o merchã à minha casa e adquiriu tudo o que eu tinha para levar a outros países. E deixava a encomenda para que eu fizesse tantos quantos pudesse. A manhã estava fria. Acordei e fui abrir a janela do quarto para sentir a brisa fria. Era o 1º dia de agosto. Respirei aquele ar gelado que batia em meu rosto, me despertando para os afazeres de um novo dia. De repente, visualizei João correndo em direção à casa. Algo está acontecendo, pensei. Vesti-me e fui recebê-lo. Ele estava esbaforido, sem saber se corria em direção ao quarto de Toninho ou se comigo falava. É Alice, pai. Ela está com dores e com água esparramada por todos os lados. Nesse interim, quem ficou nervoso fui eu. Saí chamando Dona Margarida, Toninha e acordando meus filhos mais velhos para irem até a cidade em busca do doutor. Acho que não vai dar tempo, pai, disse o João andando atrás de mim. Toninha já tinha colocado o chale, gesto imitado por Dona Margarida. Vamos, vamos, dizia ela. João, vá na frente e coloque água para ferver. Dona Margarida, pegue aqueles lençóis novos que já deixei separados e vamos acudir a menina. Quando o doutor chegar, ela já deve estar cansada de ter parido. E fomos todos para a casa de João e Alice. Ela nos esperava deitada em seu leito, com a fisionomia serena, apesar de estar sentindo as dores do parto. Toninha preparou tudo e pediu que eu, João, Pedro e os demais esperassem na sala. Ficamos em silêncio. Escutávamos a respiração ofegante de Alice. João não ficava parado. Pedro parecia ainda mais aflito. Deixou até de viajar nas últimas semanas esperando a vinda do bebê. 1 hora se passou. Dona Margarida entrava e saía do quarto. Era com mais água quente ou para apanhar toalhas. Fui lá ver o que o doutor chegava, mas quem chegou foi meu filho sozinho, dizendo não encontrar o doutor. Ele tinha ido fazer um parto nas redondezas. Fiquei nervoso de fato. Será que as duas saberiam dar conta de tudo? E se houvesse um imprevisto? Não. Pedi a Deus que me livrasse de maus pensamentos. Tudo daria certo na fé do Senhor. Estava rezando quando ouvi o choro. Primeiro mansinho, depois forte, que ecoou pela casa toda. Começamos a rir nos abraçando. Toninha abriu a porta do quarto pedindo silêncio e nos mostrando uma trouxinha que tinha em seus braços. Venha, João, pegue. É seu filho. Um menino, disseram todos como se ensaiassem uma canção. Não, é uma meninazinha mais linda que já vi.
respondeu Toninha. Eu tremia dos pés à cabeça, não conseguia sair de onde estava. João se aproximou e colocou a menina em meus braços. Pai, veja que linda, é perfeita. Dê a ela sua bênção, é sua primeira neta. Peguei a menina em meus braços e chorei de emoção. Ela parecia iluminada. Encostei em meu peito e agradeci a Deus no momento. Entreguei-a de volta a João, dizendo: Deus abençoe, João. Bem-vinda seja ela, você e Alice, que a partir de hoje formam uma linda família. Pedro também estava todo emocionado. Era sua sobrinha e, graças a Deus, estava nascendo dentro de uma casa cheia de amor, de solidez e amparo. Depois de um tempo, nos permitiram ver Alice. Ela estava corada, olhos brilhantes, parecia uma rainha em seu leito deitada. Fui até lá, auscultei sua testa, agradeci pela linda neta que tinha me dado. O quarto estava cheio, todos os irmãos rodeavam sua cama. Toninha colocou todos para fora, dizia que Alice teria de descansar, que logo amamentaria a menina. Quando eu já ia saindo do quarto, Alice me chamou. Pai, que nome daremos a ela, não quer o Senhor escolher? Filha, você e João ainda não escolheram. Ouvi falar em tantos nomes, pensei que já tivesse escolhido um. Nenhum foi do nosso agrado. Gostaríamos que o Senhor fizesse a escolha. Olhei para aquele pedacinho de gente rosada e disse para minha filha: ela parece uma flor, suave, delicada, perfumada como uma rosa. Poderia ser Rosa seu nome. Pai, é lindo. Sabia que o Senhor faria uma boa escolha. Rosa, Rosa, repeti Alice, acariciando a face da menina. Fui embora emocionado. Rosa significava vida, pois todo o tempo em que tive vida em minha vida, as rosas também fizeram parte dela. E a emoção que senti ao ter a pequena Rosa junto ao meu peito ainda permanecia dentro de mim. Pedi aos meninos que fossem avisar ao pároco do nascimento e aos avós também. Tinha certeza de que os pais de vida logo apareceriam. Eles também esperavam ansiosos a chegada da filha de Alice. Disse aos meninos que iria caminhar. Fui até minha amiga árvore contar a novidade. Era uma manhã fria, mas eu senti um calor vindo do peito, como das vezes em que encontrava vida. Fiquei ali sentado, encostado na árvore por horas, até que despertei com Pedro me chamando. Ele tinha chegado a cavalo, trazendo pela rédea o meu baio. Pai, vamos para casa, disse ele. Estão esperando para brindar a chegada de Rosa. Dona Margarida preparou uma comida especial. José está lá em casa, o padre, nossos avós e o senhor aqui sozinho, pensando em quê? Na vida, filho, em vida. Pedro desceu do cavalo, me deu um forte abraço e me fez uma declaração de amor. Um dia pedi que nunca nos abandonasse, disse ele. Peço de novo, pai. Precisamos muito do Senhor. Não se entregue por um amor desaparecido. Lembre-se das crianças que estão chegando. Precisam do Senhor tanto quanto precisamos um dia. Eu sei, meu filho, eu sei, mas às vezes a saudade aperta o peito e parece que não vou suportar. Mas prometi à vida que seguiria em frente com minha missão e o farei, mesmo que venha aqui relembrar os bons momentos que tive com ela. Vamos para casa? Hoje é dia de festejar. Cheguei em casa e confraternizei com todos os que ali estavam. O padre era a figura constante em nossa casa. Das quermesses minhas filhas sempre participaram. Abracei com carinho os pais de vida. Eles também estavam sofrendo por mais uma despedida. Saber que a filha andava por essas paragens lhes dava ânimo. Como aconteceu conosco, a rosa que lhes foi enviada também perdeu a magia e se despetalou. Creio que no mesmo momento das outras. Almoçamos na grande mesa fora de casa. Agora eram tantos talheres e pratos que tive de arranjar uma ajudante para Dona Margarida. A princípio ela negou veementemente, dizia dar conta de tudo sozinha. Estava velha, mas ainda tinha forças para o serviço. Só consegui convencê-la quando disse que assim ela estaria privando alguém de ter um ganho e colocar o pão sobre a mesa. Meus filhos mais velhos cuidavam das crianças. Nem precisava que Toninha os alertasse sobre isso. A tarefa de cuidar de crianças era uma constante em minha casa. Da parte burocrática se encarregava Pedro e João. Numa das salas fiz um escritório, onde João cuidava das contas e despesas diárias. Também se encarregava dos estudos das crianças, roupas a serem compradas, materiais e tantas outras coisas. Eu ficava cada vez mais afastado de tudo.
Refugiava-me na minha saleta entre tintas e quadros. Acabei de almoçar, pedi licença a todos e fui colocar minha inspiração do momento nas telas. Ainda senti em meu peito o aconchego daquele pequeno embrulho. Rosa, minha pequena Rosa, minha pequena vida, vida, como sentia sua falta. Toninha sabia que eu estava sofrendo. Nas noites em que conversávamos, ela tentava me animar, dizendo que talvez fosse brincadeira e eu ainda encontraria vida por aquelas paragens. Eu sabia que não. Sabia o quanto foram verdadeiras suas palavras. E assim, pensando em vida, pintei a maior tela que tinha naquele momento. Retratei Alice na cama, entre colchas e lençóis, cabelos esparramados no travesseiro e a pequena Rosa em seus braços. Circulei a tela com rosas pálidas, deixando sobressair a face rosada da pequena Rosa. Trabalhei horas sem parar. Despertei com João me chamando, tocando em meu ombro. Pai, o Senhor está aí há horas, mas é maravilhoso. O Senhor transportou Alice de casa para sua tela. Ele me abraçou fortemente e agradeci a Deus o filho que o destino me deu. Só mais um pouco, filho, só mais um pouco. Deixa eu terminar esta tela que quero dar de presente a Alice. João se retirou sem mais palavras, mas não fiquei só por muito tempo. Logo chegou a pequena Vida, querendo saber como poderia fazer igual ao que eu tinha feito. Ela agora conseguia retratar tão bem quanto eu. Seus quadros iam misturados aos meus e eram vendidos tão rápido quanto. Sempre tive a paciência e o carinho de auxiliá-la no que fosse preciso. Orgulhava-me quando ela terminava uma tela e pedia que eu assinasse junto com ela. Alice adorou a surpresa. Pediu a João que colocasse no quarto acima de sua cama. Um tempo se passou, tudo corria normalmente. Minha família se dividia entre cuidar das crianças que continuavam chegando, da lojinha que crescera muito, e da ferraria, fora as criações que tínhamos adquirido. Eu continuava a cavalgar até minha árvore. Ficava lá horas. Às vezes, com telas e pincéis, colocava toda a minha dor e saudade para fora. Um dia, chegando em casa de meu passeio diário, dei de encontro com o meu conhecido e garboso Machã. Veio cheio de histórias, me engabelando, e no final disse o motivo por que veio. Queria que a pequena Vida viajasse com ele, queria levá-la a outros países, queria mostrar ao mundo a grande pintora que era. Disse que se um dia eu recusei por motivos que ele não entendia, não tinha eu agora o direito de privá-la de conhecer o mundo. Escutei tudo calado. Chamei João, Pedro e Toninha. Queria a opinião deles. Não podia impedir a carreira de Vida. Se um dia não partir, foi por vários motivos e um deles foi Vida. Todos escutaram a proposta do Mechan. Pedro pediu a palavra. Pai, acho que não podes impedir que Vida apareça para o mundo, mas ela tem de querer ir e não poderá ir sozinha. Ela é uma adolescente e precisa de um irmão por perto que a oriente. Eu estou disponível. Farei o sacrifício de viajar pelo mundo, acompanhando o Senhor Mechan e Vida. Acabamos por rir todos. Pedro acabava de se insinuar na tal viagem. Pedi a João que fosse buscar a pequena Vida. Queria que ela resolvesse. Sabia que ela, apesar de amar a todos, era como Pedro, uma sonhadora. Gostava de conhecer lugares diferentes. Muitas vezes, quando era menor, tive de ir procurá-la, pois cavalgar além do permitido. Dizia que queria conhecer outras paragens, e fora dos limites dados por mim, ela se sentia realmente livre. João chegou trazendo a pequena pela mão. Ela parecia assustada, nunca lhe tinha chamado a atenção. Foi Pedro que começou a falar. Falou da tal viagem e que iria com ela. Conheceriam outras cidades, outros países, e assim ele teria a chance de prover a loja de coisas novas e ela de ampliar seu horizonte com técnicas de pinturas diferentes. Vida de pronto aceitou. Nunca tinha saído de casa, a não ser para ir à igreja ou à cidade vizinha. Pediu para eu ir com ela, não queria se afastar de mim, mas a convenci, dizendo estar ali sempre, esperando que ela voltasse. Pedro era o mais animado e eu o mais receoso. Conheci o Mechan havia um bom tempo, mas temia seus conhecimentos. Não queria meus filhos mudados, não os queria com sua soberba, mas não podia impedir que Vida tivesse sucesso. A viagem foi marcada para dali a 10 dias. Precisavam da minha autorização em cartório.
passaporte dela e de Pedro, fora as malas para tal viagem que a princípio o merchan disse ser por no mínimo 6 meses. Se ficassem por menos tempo, não conseguiriam grandes conhecimentos. Era uma viagem cara, então teria de durar um mínimo de tempo para dar algum rendimento. A casa ficou empolvorosa, só se falava na viagem. Alice até chorou. Vida ainda era sua pequena, mas entendeu que com Pedro não teria grandes preocupações. Sabia que ele tomaria conta dela. Nada de mal iria lhe acontecer. Toninha se encarregou do enxoval. Todos os dias verificava se faltava comprar alguma peça. Queria Vida bem vestida. Não queria que sentisse vergonha por falta de vestimentas. Fosse onde fosse, Pedro no 5º dia já estava com tudo arrumado. E no 10º, como foi combinado, estava em minha casa o merchan. Ele tinha um carro todo espelhado. Um preto tinia de tão novo que era. Vida ficou maravilhada. Correria às primeiras cidades naquele carro que para ela parecia de brinquedo. Acomodamos nele as malas e as pinturas de Vida. Dei-lhe parte do meu material para que, quando em quando, na viagem, no momento em que a inspiração batesse, ela colocasse tudo nas telas. E assinando com vigor, mas com angústia no peito, dei adeus à minha pequena e àquele que um dia dormiu com medo em minhas pernas. Os dias seguintes passaram arrastados. Eu sentia muita falta de minha menina, apesar de ter crianças agora por todos os lados, mas Vida tinha se tornado minha companheira. Acostumei-me com ela ao meu lado entre tintas e pincéis e com suas risadas gostosas. Agora o silêncio era meu companheiro nas horas em que eu pintava. As crianças não iam me procurar, não estavam acostumadas. Agora eram tantas, as pequeninas me chamavam de paizinho. Eu as pegava no colo e orava pelo seu futuro. O pároco era visita constante e desde que eu oficializei a morada para abrigo da felicidade, ele também levava a conhecer as beatas da igreja. Elas davam ajuda a Toninha, levavam guloseimas para as crianças, iam ensinar costuras e bordados para as meninas. Eu ficava agradecido. Era um trabalho árduo, mas muito gratificante. Meus filhos mais velhos eram muito organizados e com a orientação de João não deixavam nada a desejar. De vez em quando estava distraído a pintar, chegava até mim um dos meus filhos para me mostrar uma nova criança. Nos arredores da cidade a pobreza era presente, a fome uma presença constante na vida daquela gente. Muitos pais ficavam tísicos. O pouco que eles conseguiam para comer davam aos filhos, e assim iam enfraquecendo, acabando por sucumbir, deixando os filhos sozinhos no mundo. Às vezes a criança chegava ao abrigo levada por seus próprios pais. Pediam que por amor a Deus cuidássemos delas, porque não aguentavam mais o sofrimento de vê-las doentes e com fome. Amparávamos todas elas. Agora éramos também ajudados pela igreja por meio de doações e quermesses. Pessoas diferentes agora perambulavam pela casa, ensinando aos pequenos as primeiras palavras. Eu as olhava e pensava em Vida. Tudo o que ela dissera aconteceu. Ficou longe o tempo das conversas à frente da lareira, onde reunia Toninha e meus filhos. Sentia saudades de Vida. Sentia saudades de minha pequena Vida. Sentia saudade de Pedro, meu levado em pequeno, que hoje era já um homem feito. Toninha, já de cabeça branquinha, ainda era força à frente de tudo. Alice se dividia entre Rosa e as outras crianças pequenas. Graças aos céus e à vida, o lugar parecia um paraíso, cheio de flores em jardins que Alice sempre cuidara. Nas ampliações que eu fazia na casa, sempre acrescentava algo lá fora. Um caramanchão, um balanço, um banco de areia onde as crianças adoravam brincar. A estrebaria, onde havia diversos cavalos, nem me preocupava em olhar. Meus filhos, sempre orientados por um mais velho, cuidavam de tudo. Às vezes, eu ficava sentado à soleira da porta onde era meu ateliê. Ficava pensando como tudo começara. Um rapaz simples, chegado a uma cidade chamada Esperança, sem emprego, só com uma trouxa nas costas, que se enamorou de uma visão. Já tinham se passado 3 meses desde a viagem dos meninos. De quando em quando chegava uma carta, contando as aventuras das viagens. Mais perto de completar 6 meses, chegou uma carta de Pedro. Dizia que voltariam de vez. Minha pequena Vida não queria mais ficar. Seus quadros eram bem vendidos, como dizia Pedro na carta,
mas eram obrigados a frequentar quase todas as noites festas e reuniões. As pessoas são diferentes, não olham dentro dos olhos e, com certeza, não dizem o que sentem, dizia ele. Só sabem falar em fortunas, pesam ser através delas. Fazem separações e riem nas costas da gente. Somos simples como o Senhor nos ensinou, mas somos também orgulhosos de nossa família e da educação que recebemos, continuava ele. Vida fala que sua inspiração está até acabando de tanta futilidade que gira em volta de tudo. Queremos voltar logo, mas o Sr. Merchan diz que temos de esperar que todas as telas sejam vendidas e as exposições terminem nas datas marcadas. Mandava um beijo para todos e pedia minha bênção com carinho. Acabei de ler a carta vertendo lágrimas. Meus filhos tinham ido mundo afora, conhecer riquezas e compreenderem que numa cidade chamada Esperança e num lugar chamado Abrigo da Felicidade, eles tinham mais do que riqueza. Agora eu pouco me alimentava. Às vezes ia até a cidade fazer uma visita ao doutor, e ele reclamava que não estava dando o devido valor à minha saúde. As dores no peito continuavam. Incomodavam, mas eu não reclamava nem falava nada para ninguém. Não os queria preocupados comigo. A atenção deles já tinha ser muito dividida. E assim foram passando os meses, até que chegou a véspera da chegada de meus filhos. Estava ansioso para vê-los. Essa ansiedade me fazia mal, me apertava o peito. Avisei Toninho e saí para cavalgar até as pradarias. Senti o vento no rosto, senti a liberdade no cavalgar. Lembrei, como sempre, de Vida. Já não era mais aquele moço sonhador, mas o amor que eu tinha por ela não se transformou. O tempo não curou a ferida aberta pela falta que ela me fazia. Era angustiante ficar a esperar e saber que ela não apareceria. Mas eu não conseguia ficar muito tempo sem ir ao meu recanto. Às vezes tentava me enganar, fazendo de conta que a qualquer momento ela apareceria. Cabelos esvoaçando ao vento, cavalgar rápido, e com aquele chapéu que nunca deixara de usar. Minhas corridas atrás dela, seu correr mágico, que eu só alcançava quando ela de fato permitia. Como sentia sua falta. Cheguei ao nosso local de encontro e fiquei encostado naquela árvore que presenciou tantos encontros. Adormeci. Quando acordei, estava num lugar diferente. Pessoas passavam por mim e falavam como se há muito me conhecessem. Onde estou? Perguntavam-me. Estava dormindo encostado na árvore e de repente me encontro nesse lugar desconhecido. Como vai? Me perguntaram. Seja bem-vindo. Virei-me e vi quem me falava. Era um senhor de barba, cabelos grisalhos e fisionomia calma. Onde estou? Perguntei. Não me lembro de ter cavalgado mais. Estava dormindo sob a árvore e de repente me encontrei aqui. As dores no peito, a angústia, nada mais sentirás aqui. Aqui onde? Perguntei. Quero voltar para casa. Toninho me espere e meus filhos já devem estar preocupados. Talvez amanhã possa vê-los, mas no momento tens de descansar. Fizeste uma longa viagem e no momento não podes retornar. Por favor, fale-me claramente. Está me falando em enigmas como já aconteceu em minha vida. Venha, vamos caminhar. Vou lhe mostrar um paraíso. Aqui não se sentem dores nem saudades. Aqui se chega depois da missão cumprida na terra. Terra. Então desencarnei. A dor no peito, a máquina que estava rateando falhou de vez. E meus filhos ficarão esperando minha volta. A pequena Vida e Pedro voltarão de viagem e não me encontrarão. Vou sofrer. Não queria causar sofrimento a eles. Venha, vamos esperar a chegada deles. Eles estão sempre à sua procura, não tardarão em encontrá-lo. E como num passe de mágica estava eu e esse senhor perto de meu corpo, que jazia ali encostado como se dormisse sob a árvore. De repente, despertei com João me chamando. Até respondi, mas ele foi em direção ao meu corpo que jazia agora ali. Como posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Como posso lhe falar e estar ali deitado na relva? O que vejo agora ali recostado é só matéria. O que está me falando é só espírito. Lembras de Vida? O Senhor a conhece. Por favor, me leve até ela. Agora lembro que ela me falou que quando dessa terra me fosse eu a encontraria. Não foi bem assim, disse ele. Ela pediu que a esperasse na eternidade. Então, Senhor, se vou esperá-la,
É porque vou encontrá-la. Somos iguais agora. Posso cavalgar com ela sem ter de deixá-la ir embora. Parei de falar, me dando conta de que João chorava. Abraçava-me, me chamando, pedindo que despertasse. Chorei também. Meu menino, meus meninos, fosse para onde eu fosse, com certeza nunca os abandonaria. E com esses pensamentos me senti leve. Senti que estava indo embora e adormeci. Eu dormia e acordava, não sei quanto tempo fiquei naquele estado de letargia. Quando de fato despertei, a primeira coisa que fiz foi perguntar por Vida. Precisas ter paciência, falaram-me. Eu estava deitado numa cama ao lado de várias outras, onde havia outras pessoas deitadas. Já os sabia desencarnados como eu. Eu me perguntava qual seria a história de cada um. Será que algum deles tinha convivido na Terra com um espírito? Se tivesse acontecido, seria melhor para eu me entender, conhecendo uma história igual à minha, mas eles pouco falavam. Naquele momento, mais desperto era eu. Pedi permissão para sair dali. Queria andar, procurar quem em vida perdi. Precisas ter paciência, logo virão lhe falar. E foi o que aconteceu. Aquele homem de ar bondoso que me recebeu quando desencarnei, veio me ver e me falou coisas que a princípio não entendia. Falou-me de novas vidas, reencarnação e tempos diferentes entre o mundo espiritual e os viventes na Terra. Dizia que eu tinha uma missão bonita e resgatei erros de outras vidas. Pouco entendo do que o Senhor fala, eu disse a ele, mas por favor, se fiz tudo isso que falas, me leve a ver vida. Nisso veio até mim uma moça bonita com uma bandeja e diversas jarras de suco, cores diferentes, sabores diversos, era tudo muito estranho. Ofereceu-me e eu recusei. Como posso me alimentar se agora sou só espírito? Perguntei a ele. Ainda estás fraco. Ainda precisa dos alimentos que fizeram parte de sua vida. Prove, dizia ele, te sentirás melhor. E então irás comigo percorrer lugares onde, se quiseres, poderás trabalhar. Trabalhar como? Desencarnei, sei que vivo não estou mais, para que trabalhar? Não preciso mais de dinheiro. Ou penso que não, ou aqui também se paga alguma coisa. Todos têm algo a pagar, respondeu ele. Só que dinheiro agora não é mais preciso, mas muitos precisam de ajuda. Poucos têm a compreensão de que partiram da terra, precisam de ajuda, sofrem como se fossem encarnados ainda. Mas vamos conhecer alguns lugares, lugares de estudo, de recreação, jardins onde podes passear, e uma vasta biblioteca onde podes te distrair e aprender o que se passa aqui. Se quiseres também, podes continuar a pintar. Podes mandar intuição para sua filha das telas que estiveres pintando e continuar seu trabalho. Meus filhos, como estão? Posso vê-los? Não neste momento, mas depois, quem sabe, só dependerá de você. Peguei o copo de suco que me foi oferecido e bebi. Senti-me bem. Não pensei que precisasse tanto daquilo. Deram-me para vestir uma longa bata que me dava uma leveza e me punha à vontade. Acompanhei meu Cicerone. Sabia o quanto precisava dele. Tudo me era desconhecido. Andamos por vários lugares. Alguns até me lembravam a cidade em que morava. Vida não saía de meu pensamento. Não queria ser inoportuno, perguntando toda hora por ela, mas ansiava por vê-la. Se eu era agora também seu espírito, então por que não vê-la? Fui caminhando com ele por lugares lindíssimos e tranquilos. Ele me levou até uma sala onde havia várias pessoas sentadas em confortáveis cadeiras, a escutar o que o senhor que estava em pé à frente de todos falava. Meu acompanhante me indicou um lugar vazio e pediu que ali me sentasse. Estranho, não poderia imaginar que isso fosse a morte. Falaram-me durante a vida toda de céu e inferno e estava ali, morto e sentado com outras pessoas, como se vivo ainda fosse. Como se lesse meus pensamentos, meu acompanhante pediu que eu prestasse atenção no que estava sendo dito. Envergonhei-me por ter estado disperso e comecei a prestar atenção em tudo o que estava sendo dito. Comecei então a compreender o que estava acontecendo comigo. Meu corpo, que ficara sob a árvore, era só matéria, uma encadernação para o meu perispírito, para que eu fosse mais um andante pela terra. Escutei sobre outras vidas, reencarnação, livre-arbítrio e sobre como poderíamos ajudar os que continuavam sofrendo depois de terem feito a passagem. Falou-nos de um portal que dava para lugares tristes. Só quem estava preparado e autorizado poderia atravessá-lo. Mais tarde,
Fiquei sabendo que esse triste lugar se chamava Umbral. A palestra, como chamavam aquela reunião, acabou, mas pediam que voltássemos mais tarde, que mais aprenderíamos. Saí dali com meu acompanhante e percebi que todos andavam no mínimo em pares. Fomos até a biblioteca, a qual, pelo que ele me disse, eu sempre teria livre acesso. E para minha surpresa, entramos em um salão onde o piso parecia vitrificado, as paredes aveludadas e quadros dispostos por todo lado. Fiquei impressionado. O único lugar onde tinha visto beleza parecida tinha sido na fazenda de LC. Fui andando pelo salão e, às vezes, até o teto girava, todo pintado com figuras angelicais. Ao fundo, pessoas estavam a pintar em telas como se na terra estivessem. Como pode ser? Perguntei ao meu acompanhante. Tudo o que existe na terra você encontrará aqui. Só os vícios e coisas ruins lá ficaram. São coisas que o próprio homem desenvolveu para sua própria destruição. Mas o que ajuda, o que dignifica, você encontrará aqui. São plasmadas, por isso, iguais às que existem na terra. Ele me indicou um lugar em que havia tela, cavalete e tinta de várias cores. Disse que eu me pusesse à vontade, que mais tarde voltaria para me buscar. Fiquei parado, olhando à minha volta. Ninguém pronunciava uma palavra. Estavam todos absortos nas telas que pintavam. Arrumei tudo do meu jeito e comecei a retratar as belezas que vira naquele lugar. As cores eram diferentes, pareciam luminosas. Pareceu que davam vida às telas, como se pudessem penetrar nelas de tão real. Quando estava quase terminando, voltou aquele senhor, tocou de leve o meu braço e pediu que eu o acompanhasse. Coloquei de lado os pincéis e ele ficou a contemplar o desenho. Eu tinha retratado o jardim, onde pouco antes de começar a pintar passeara com ele. É maravilhoso, disse ele, mas agora vamos retornar à palestra, sua iniciação a esse novo mundo, o mundo espiritual. Acompanhei-o já firme em meus passos. Ele, ao contrário de mim, tinha uma leveza ao caminhar. Às vezes parecia que deslizava. Vocês não dormem? Perguntei a ele. Não é preciso, a não ser aqueles que chegam e precisam desse estado letárgico, até chegar o tempo de compreensão e de adquirir ensinamentos. Aqui não há dias e noites, há claridão e escuridão. Onde estamos em vários lugares como este, espalhados por toda essa imensidão, que é o mundo espiritual, só existe claridade. Onde só há escuridão, você aprendeu na primeira palestra, só vive quem se nega a ser ajudado. Que não se arrepende dos maus feitos e não acredita que só a fé em Deus pode ajudá-los. Só depois de muito sofrimento e de irmãos ali estenderem a mão, conseguem dar o primeiro passo para encontrar a salvação. Deus não quer seus filhos em sofrimento, mas quer que tenham entendimento da vida tortuosa que caminharam. Mais tarde, quando já tiveres entendimento de tudo, poderás ir comigo a esse trabalho, que é resgatar os que estão perdidos. Mas tens de aprender primeiro as palavras certas, as orações sinceras que lhes toquem o coração, porque se não estiveres preparado, eles tentarão te envolver para não mais retornar à claridade, mas isso fica mais adiante. Vamos agora à palestra para escutar sobre este mundo novo. Escutava tudo com muita atenção, muitas palavras já tinha ouvido dele e vinha do palestrante a confirmação. Quando acabou, ele me levou ao que parecia um alojamento. Era um lugar com várias camas, cada uma com sua mesa de cabeceira e sobre ela um vaso de flores, rosas. Então não pude mais me conter. Senhor, perdoe se estou aflito, mas minha espera por vida já se faz interminável. Hoje aprendestes mais sobre reencarnação. Foi o que aconteceu com sua vida. Reencarnou no seio de sua família. Ela fazia um lindo trabalho com as crianças que desencarnaram e sofria com o afastamento da família. Vida as consolava, cuidava delas para que fossem preparadas para uma nova encarnação. Nos momentos de folga, todos que aqui trabalham têm esse direito. Ela ia cavalgar nas pradarias, tinha essa permissão. Só não se pensava que se envolveria com um grande amor, mas Vida era toda doçura e seu trabalho irrepreensível. Chegava às vezes correndo esbaforida, mas nunca esquecera de suas obrigações com as crianças. E na terra, conduziu crianças à sua casa, crianças que foram adotadas por você, que lhes dava teto e abrigo. Como pode saber da minha vida? Não explicas? És como Vida, sabes tudo o que acontece na terra.
Não sou sabedor de tudo como pensas, só Deus tem esse direito. Somos limitados, sempre há alguém acima nos orientar, mas sabia sobre vida porque eu era o seu orientador. Eu pedi permissão para recebê-lo e também ser o seu, mas falando mais sobre vida, você a teve de novo nos braços. Até lhe deu novo nome para que vivesse sua nova encarnação. Rosa, a menininha rosada que me encantou de imediato. Ela é vida? Perguntei a ele. Ela agora é rosa. Como você mesmo disse, a menininha rosada que encantara a todos. Meu Deus, e agora? Simplesmente fizemos uma troca, disse a ele. Agora estou aqui morto e ela vivendo em minha casa. A primeira coisa que tens de aprender é que não se morre. Somos transferidos para este mundo espiritual, do qual não se perde contato com a terra. Repouse um pouco agora, ainda precisas desse sono. Beba um pouco do suco e acordarás melhor com mais entendimento. Olhei a jarra sobre a mesa, onde também estavam as rosas. Peguei um copo, derramei aquele suco amarelado, deitei e realmente dormi. Aquela foi a última vez que me deitei para ter um sono reparador, como diziam. Os dias que se sucederam me envolveram completamente, e até a biblioteca onde li os ensinamentos de que precisava, porque sobre vida espiritual só sabia de vida e mais nada. Pintava minhas telas e pensava na minha pequena vida. Às vezes parecia que ela estava ao meu lado pintando. Sentia muita falta dos meus filhos. Pedi ao meu Cicerone para vê-los, no que fui prontamente atendido. Teria de ir acompanhado por ele e equilibrar minhas emoções, como diziam. O que eu sentisse no momento de vê-los, que não fosse tristeza, porque essa energia com certeza passaria para eles. Preparei-me de todo. Deram-me outra muda de roupa. A que eu estava usando estava toda suada. Suor. Espírito. Às vezes parecia que não entendia nada, mas aprendi que para saber é necessário perguntar. Então me foi explicado que eram energias ainda em meu perispírito instaladas que ocasionavam tal suor. Com o tempo, isso acabaria e eu usaria a mesma vestimenta sem trocar. Esperei ansioso o momento de ir até meus filhos. O Senhor sempre me acompanhava. Colocou a mão em meu ombro e, sem perceber que tinha saído do mundo espiritual, estava na saleta de minha casa. Era de manhã, não sabia o horário, mas sabia que devia ser bem cedo, pois todos ainda dormiam. A primeira coisa que visualizei foi meu retrato em cima da lareira ao lado de Vida. Pelo toque, pela pintura, com certeza, que eu tinha retratado tinha sido minha pequena Vida. Fiquei por um momento ali parado olhando, uma tela, uma foto, uma luminária de cada lado e no meio uma jarra com um buquê de rosas. Fiquei emocionado. Meu acompanhante tocou de leve meu ombro dizendo: nada de tristezas, tens de exalar alegria para esses que fizeram parte da sua família. Enxuguei uma lágrima que teimava em enrolar e pensei: deve ser a tal energia que ainda não deve ter se dissipado. Fui em direção ao quarto de Toninho e a vi deitada em sono profundo. Sua cabeça branquinha parecia algodão colhido e disposto lado a lado. Coloquei um beijo em meus dedos e depositei em sua testa. Sempre tive e ainda tinha um sentimento profundo de amor e respeito por aquela mulher. Ela respirou fundo e achei até que tinha sentido o beijo. Foi até o quarto de Pedro. Ele e João dividiam o mesmo. E quando João se casou, Pedro ficou absoluto no quarto. Mesmo com a chegada de outras crianças, nunca pedi que eu dividisse com alguém. Era o seu mundo. Mas agora, penetrando naquele ambiente que bem conhecia, deparei-me com uma cena que já vira antes. Pedro estava dormindo rodeado de crianças, como um dia aconteceu comigo. Tinha um que estava rodeado em suas pernas. Fui até perto da cama, olhei as crianças, fiz uma oração pedindo que bem se encaminhassem. Fui até Pedro e fiz-lhe um afago nos cabelos. Ele abriu os olhos e disse: Pai, estás aqui, pai? Dei um passo para trás espantado, mas meu acompanhante me tranquilizou, colocando o dedo nos lábios e a mão sobre Pedro. Ele voltou a dormir. Saímos dali e quis saber o que acontecera. Ele sentiu sua presença, disse ele. Lembras o que acontecia com você, tirando as crianças? Só você que havia. Isso se chama mediunidade. Pedro é igual a você. Fomos até o quarto de Alice e Vida. O mesmo aconteceu com elas. As 3 meninas que chegaram foram acolhidas por Alice.
Como Vida era muito pequena, a princípio dormia com Toninha, mas depois ficou a cargo de Alice. Alice cuidava dela como se fosse sua filha. Ela dormia com seus cabelos esparramados no travesseiro. Era uma bela menina, uma bela mocinha. Olhei as telas espalhadas pelo quarto. Quase não se via o chão. Eram telas pintadas e quadros já emoldurados para todo lado. Mandei-lhe um beijo e todo o meu amor. Como amava meus filhos. Fui aos outros quartos onde dormiam os outros meninos e meninas. As irmãs da pequena Vida já eram moças formadas. Todas foram ótimas crianças e, com certeza, continuaram esse caminho. Fui me despedindo, me encaminhando para a porta. Não é preciso, disse meu acompanhante. Sei onde queres ir. E tocou de leve em meu ombro. Senti uma leveza e, como num passe de mágica, estava na casa de Alice. Ela já estava acordada, preparava para a Rosa mamadeira. Fiquei espantado. Rosa crescera. Quanto tempo já tinha se passado desde que eu morrera? Morrera? Não. Outra coisa que aprendi no mundo espiritual é que não se morre. Morrem os vegetais, as flores, a relva macia quando queimada pelo sol forte ou a ignorância dos homens. Mas o ser humano, que habita todo esse mundo terrestre de meu Deus, desencarna. Apenas se desliga da matéria por ele usada para mais uma encarnação, passar para outro plano, o mundo espiritual, onde terá ajuda. Ajuda para resgatar o que não conseguiu fazer e retornar em outra vida com melhor entendimento sobre como viver melhor. Às vezes são tantos os retornos que o feito ficou longe, mas não esquecido. Despertei dos meus pensamentos com a palavra acolhedora do meu amigo. Estás certo? É exatamente o que acontece. Tens aprendido bastante. Já é tempo de ires comigo para fazermos o tal resgate. O choro de Rosa colocou ponto final nas ponderações. Alice a pegou no colo e alimentou. Era uma bonita visão. Então ali também estava a Vida. Como poderia eu encontrá-la se agora vivia nova encarnação na minha pequenina? Vais entender, disse meu amigo. Assim o considerava, pois estava sempre comigo. Temos de ir, disse ele. Acabou nosso tempo. O trabalho nos espera, temos deveres e obrigações. Tudo a seu tempo. Despedi-me de minhas meninas, mandando-lhes bons fluidos, retribuindo tanto amor que tiveram para comigo. Voltamos ao mundo espiritual. Agora eu não ficava mais no antigo alojamento. Fui habitar uma pequena casa, dividindo-a com mais 3 amigos. Como tantas vezes aconteceu em minha casa com Toninha, ficávamos a confabular por horas. Havia na casa uma ampulheta, aprendi que era assim chamada, com areia rosada, que servia para marcarmos o tempo de nossas conversações. Ali trocávamos ensinamentos e aumentávamos nosso discernimento. Reuníamos depois do trabalho, já era uma rotina. Era prazeroso, até acalentava a saudade que eu tinha de Vida. De quando em quando ia com meu acompanhante visitar os meus. Acompanhava o crescimento de Rosa e a missão que meus filhos herdaram, e como eu via, estava bem encaminhada. João aprendera bem. A casa já tinha ampliações e ele se preocupava com que todos vivessem com conforto. Às vezes encontrava a Toninha na varanda se balançando em uma aconchegante cadeira e seus pensamentos voando como o vento em seus cabelos. Ficava absorta. Dona Margarida, também já bem idosa, com ela conversava, mas eram palavras jogadas fora. Toninha vivia no momento as lembranças do passado. Certa manhã, bem cedinho, ela foi se sentar em sua cadeira. Ficou a balançar e nesse balanço fez a passagem. Eu a tudo assisti. Sabia que não poderia interferir, mas pedi permissão para ajudá-la. Meu braço amigo a apoiou e a conduziu para o seu novo abrigo. Levei-a meio adormecida. Ela abriu os olhos e pronunciou: Daniel, é você mesmo? Sim, Toninha. Mas agora repousa que ficarei contigo. E assim tive minha boa amiga comigo. Ela passou a fazer parte da roda de conversa que entabulávamos para aumentar e trocar conhecimentos. O caminho que fiz quando lá cheguei foi o mesmo que usei para conduzi-la. De momento, não fiquei feliz com sua partida de perto dos meninos, mas depois entendi que, com o tempo terminado, o retorno teria de ser feito. Graças aos céus, de uma maneira amena e missão cumprida junto aos seus. Foi doloroso para os meus filhos sua partida. Toninha era a força familiar, mas Alice a substituía muito bem, como víamos nas nossas andanças. Quando íamos visitá-los,
para lhes levar boas energias e ajudá-los quando possível. Rosa então já era uma mocinha, era a alegria daquela casa. Eu a olhava e via vida. Capítulo 4. O tempo passa depressa. Cada vez que íamos visitá-los, agora também em companhia de Toninha, tudo estava diferente. Mas crianças eles tinham. Ao lado da casa de João e Alice, outras casas foram construídas. Mas meus filhos mais velhos estavam todos casados. Todos constituíram família. Para minha surpresa ou não, já vinham de outras vidas vividas. Pedro e minha pequena vida estavam casados e viviam na casa principal felizes. Acho que ali eles permaneceram por causa do ateliê. Vida era inspiração plena, como se podia ver em suas telas. Quando eu estava a pintar, agora em outro plano, pensava nela o tempo todo, mesmo estando ali a pintar absorto. As linhas que ela traçava tinham algo em comum com as minhas. Seus quadros pareciam os meus quadros. E graças aos céus isso ocorria. Era uma das vezes em que lá estivemos e estava lá o Machan. Apesar de Vida não ter permanecido com ele em outro país, ele não abandonou. Continuava a vender suas telas, o que junto com a lojinha garantia a sobrevivência da família. Pedro não mais viajava, cuidava junto com João de tudo o que fora deixado por mim. E pela quantidade que víamos agora de fato, também criavam cavalos. Aqueles por mim adquiridos lhes serviam de montaria, mas como era de meu conhecimento, agora eles tinham várias raças distribuídas em estrebarias. A ferraria tinha vários trabalhadores, alguns eu nem conhecia. Eram aprendizes e com certeza também viviam na casa. José, já com seus pés arrastando, agora deixava tudo a cargo de João. João era um bom moço, tive a graça de conviver com ele. Agora há pouco ia até eles. Tinha todo o meu tempo tomado em aprendizagem para melhorar meus conhecimentos e ter mais entendimento do que se passara comigo na minha permanência na terra. Toninha ficou um tempo morando comigo, mas depois foi junto com o grupo fazer caminhadas para amparar aqueles que ainda não tinham entendimento e de que tinham feito a passagem e precisavam de ajuda. Queria tê-la sempre perto de mim, mas seria egoísmo. Quando dela precisei, fui amparado. Agora outros dela precisavam. Toninha, mais do que eu pensava, era puro conhecimento. Foi ela até que me deu a explicação de nossa ligação. Em outra encarnação, eu fui seu filho. Não na forma masculina, eu nasci filha de fidalgos, mas me apaixonei por um cavalariço. Permissão para isso me foi negada. Então, aconteceu o inevitável. Eu, uma moça cheia de sonhos, enamorada de um rapagão forte, garboso, deixei-me envolver em suas artimanhas e fiquei esperando um filho. Fui acorrentada, chicoteada, até que acabei por perder a criança. Vivi em tristezas, fui definhando e acabei desencarnando. Minha mãe ficou arrependida. Chorava todos os dias sobre o meu túmulo. Meu pai sempre fora neutro. Assistiu a tudo sem nada fazer. Aquela que um dia fora minha mãe desencarnou, mas já em arrependimento, fora ajudada e pediu para reencarnar, vivendo sua vida a se dedicar aos filhos de outrem. Pediu que seus caminhos com o meu se cruzassem, para que pudesse resgatar o feito de outra vida. Vida foi nossa ligação. Quando tudo me foi narrado, chorei. Abracei e disse que ela tinha sido para mim mais que uma mãe, tinha sido companheira de todas as horas. Eu, por minha vez, tendo o entendimento do que se passou nessa outra vida, optei por não ter filhos nascidos meus, mas queria tê-los encaminhados pela vida, para fazer ou tentar fazer suas vidas mais amenas. Acho que consegui, graças a Deus, Toninha e Vida. Agora, tempo passado, sigo minha vida espiritual, esperando algum acontecimento. Vida ainda vivia em meus pensamentos. Era para ser uma leve recordação, mas não era o que acontecia. Ela estava cada vez mais viva no meu coração. Continuei a pintar e isso me envolvia, me deixava preparado para a ajuda que mais tarde daria. Os pais de Vida desencarnaram, quase um depois do outro. Depois que a mulher partira, o marido desencarnou de tristeza. Fui vê-los, mas foram levados separadamente para um lugar de atendimento. Disseram que depois ficariam juntos, não com a mesma condição em que viveram, mas seriam companheiros para uma nova missão. Dona Margarida também desencarnou. Não ficou muito bem. Quando se deu desencarne, se pegou a outra vida já vivida e sofreu. Ela tinha sido uma rica senhora. Fora cruel com seus empregados e lhes negava até o pão.
Fora Solvina, a ninguém ajudava. Queria juntar tesouros como se fosse levá-los para outra encarnação. Reencarnou e lhe faltou até o que comer. Viveu numa modesta casa onde se não plantasse não comeria, a não ser que lhe dessem por caridade. Mas seu resgate veio por meio das criancinhas que acolhera e levou para serem amparadas, pois não queria que passassem fome. Aos poucos ela foi entendendo tudo. Às vezes eu ia até ela e a consolava, dizendo ela ter sido peça importante na vida daquelas crianças. A ampulheta perdia a noção do quanto ela já tinha sido virada. Às vezes caminhava pelo jardim e as rosas admirava. Rosa, Rosa, pedi permissão para vê-la. Foi-me negado. Fiquei triste, mas entendi que teria de viver ali meus momentos. Para os viventes na terra, o tempo passa depressa. Agora, esporadicamente, quando tinha notícias da minha família, muitos já haviam casado, até avós já eram. Muitos se formaram nas mais diversas profissões. Alguns viajaram em busca de trabalho que correspondesse às suas aspirações. De vida não consegui mais saber, mas estava tranquilo. Fazia minhas obrigações e cada vez mais pintava. Na verdade, não sei para onde tantos quadros iam. Só sei que quando lá chegava, as telas prontas não estavam más e outra tela havia no cavalete para ser pintada. Continuava assistindo às palestras e confabulando com meus amigos. Meu Cicerone agora estava em outras paragens. Tinha sido um grande amigo. De Toninha tinha sempre notícias, até que, para minha surpresa, estava um dia eu absorto pintando quando senti sua presença. Daniel, senti saudades suas, pedi permissão para vê-lo. Fui até ela e abracei-a. Agora ela não tinha mais branco em seus cabelos. Fui até a casa ver a família, disse ela. A pequena vida já tem lindos filhos. Alice teve mais 3 filhos. Rosa substitui muito bem Alice. Ela que cuida agora de tudo. A moradia agora é enorme. O abrigo da felicidade abriga mais de 100 pessoas. A cidade cresceu. O pároco não reza mais missa. Está adoentado perto de seu desencarne. Escutei tudo calado. A saudade ainda me doía. Às vezes pensava não estar preparado para as missões que eu tinha, por ainda ter ficado em vidas passadas. Todo o amor que sentia. Às vezes me isolava naquele jardim, sentia falta da minha amiga árvore e de como ela me acalentava quando me encostava nela. Um dia vieram me buscar. Disseram ter uma grata surpresa. Vida, eu disse. É o que mais quero nessa vida, mesmo sendo vida espiritual. Não me responderam. Me conduziram até um jardim afastado. Quando lá chegamos, me deparei com algo conhecido. Minha amiga árvore estava ali, plasmada, me convidando para o abrigo. Abracei meus acompanhantes e agradeci ao Senhor de todas as coisas. Agradeci o carinho inesperado e a bondade para comigo. Eles se foram, me deixando ali sozinho. Fui até ela devagar, como se em uma procissão estivesse. Cheguei perto e a toquei. Era a mesma, pensei. Todos os detalhes ela tinha, até as iniciais nela gravada. DV. Fiquei emocionado. Ela fez parte da minha vida. Sentei-me e encostei nela como em vida sempre fazia. A sensação de bem-estar me veio, como se na terra estivesse. Quando abri os olhos, não estava no mesmo lugar. Estava realmente na árvore em que ia encontrar vida. A relva, as flores, o barulho que as aves faziam, tudo estava igualzinho. Ouvi um relinchar. Era meu baio. Como podia ele estar ali? Ou como podia eu estar ali? Fui até ele e lhe fiz montaria. Ele aceitou de pronto. Cavalguei acariciando sua crina. Comecei a correr com ele e cavalguei pelas pradarias. Senti a sensação de retorno de repente, na mesma árvore, em outro plano eu estaria. Agora, sempre no meu tempo vago, sentava-me sob a árvore, fechava os olhos e me transportava para o mesmo lugar. Meu baio sempre à espera. Ele não era plasmado, tinha adoecido de saudades minhas logo depois de minha passagem e acabou por findar. Agora era de novo meu companheiro. Eu estava maravilhado. Certo dia, em minha corrida desenfreada, quase atropelei alguém. Levei um susto, mas me recuperei. Pedi desculpas e continuei a cavalgar. Alguém tem permissão de ali ficar, pensei, mas há coincidência de lugar. Agora trabalhava com mais ardor. Fazia minhas rezas, minhas pinturas e as palestras. Caminhava, quem precisava de ajuda ia cavalgar, agradecido a Deus por isso. O tempo foi passando. O tempo era o que eu mais tinha.
Tinha todo o tempo do mundo. Continuei minhas cavalgadas, mas a direção era sempre a mesma. Queria ver a que fora minha família, mas no trotar, meu baio não obedecia. Então eu ficava a correr pelas paragens que eu já conhecia bem, até que certo dia tornei a esbarrar em alguém. Dessa vez apiei e fui ver se tinha feito algum estrago. Para surpresa minha, a moça nem estava assustada. Aproximei-me, pedindo a ela desculpas, puxando meu baio pela rédea. Que linda moça, pensei, e fui logo me apresentando. Sou Daniel, disse a ela. Estás a esperar alguém? Ela me olhou espantada e disse não me conhecer. Não és da cidade, disse. Nunca o vi na cidade, mas pela segunda vez quase me atropela com seu cavalo. Pedi desculpas e fiquei a observar. Conheci aquelas faces rosadas. Rosa? Seu nome é Rosa. Como sabes como me chamo? És adivinho ou cigano? Nenhuma coisa nem outra. Conheço-a desde pequena e suas faces rosadas são marcas em seu rosto. Convidei-a a se sentar sob a árvore e ficamos a conversar. Perguntou se conhecia sua família, que tinha tantas crianças a criar. Vá nos visitar, pediu ela. Minha mãe vai adorar conhecê-lo. Ela está sempre ocupada. Cuida da criançada com o maior zelo. Muitos já se foram, como conta ela. O abrigo da felicidade começou devagarinho e hoje abriga tanta criança que é o lugar mais importante da cidade, depois da igreja, é claro. Ri com essa observação. Aproveitei e perguntei pelo pároco. Ele está adoentado. Missa não reza mais, nem sai mais de casa. Minha mãe prepara uns quitutes e pede que eu leve para ele. Ele gosta muito de conversar. Conta histórias desta árvore onde estamos. Conta que é assombrada, que espíritos vivem nela. Conta que ela não muda nunca. Nunca nem no outono ela fica desfolhada. Mas eu não tenho medo, ao contrário, por curiosidade. Portanto, que ele contou, vim conhecê-la e acabei encontrando nela um abrigo. Gosto de me sentar sob ela e contar como foi meu dia. Venho quando estou triste e quando estou alegre também. Na verdade, venho quase todos os dias. Estar aqui sentada sob ela me faz muito bem. Escutei tudo emocionado. Parecia minha história. Disse a ela que não poderia mais ficar, teria de ir embora. Volto outro dia, disse, sempre na mesma hora. Fui embora lhe assinando, era uma linda moça. Vida ou rosa? Será que uma sabia da outra ou as duas eram um todo? Pediria ajuda para compreender. Muita coisa ainda não entendia, ainda mais quando se tratava de vida. Mesmo quando ia embora cavalgar, depois de um tempo me encontrava no mesmo lugar, mas sem ele. Fazia minhas obrigações e Rosa não saía de meu pensamento. Outras vezes a encontrei. Por intermédio dela, sabia de tudo o que acontecia no abrigo da felicidade. Tive notícias da pequena Vida, que já era mãe de 3 fortes rapazolas. Rosa devia ter mais de 20 anos, uns 25, para ser um pouco mais preciso. Era linda, formosura plena. Às vezes a olhava e via Vida. Um dia estava a esperá-la sob a árvore e ela não apareceu. Pensei que estivesse doente e fiquei preocupado. Pensei nela mandando energia positiva e não me senti bem. Sabes o que está acontecendo? Virei-me e vi alguém bem conhecido, era meu Cicerone. Pensei até que ele estivesse reencarnado, já há um tempo vivendo noutra vida, e ele tornou a me perguntar. Sabes o que está acontecendo? Onde? Eu perguntei. De que lugar ou de que estás falando? Falo da mocinha que aqui encontras. Pela mediunidade que ela possui, ela pode vê-lo e falar-lhe. Mas vamos até a casa dela, ver se era a melhor explicação a lhe dar. De repente, estava na casa de Alice. Ela estava chorando. Rosa chorava também. Então passei a escutar a conversa de ambas. Não quero que vá mais lá, dizia Alice. Por que, mãe? Porque não posso ir ao encontro do meu amigo só porque é homem? Mas nunca lhe faltou ao respeito. Só conversamos, mãe. Eu falo de você e de todas as coisas aqui acontecidas. Ele escuta com a maior atenção e até parece conhecê-los. Rosa, disse Alice chorando ainda mais. Não tenho certeza de quem seja, mas outro dia, com mais calma, lhe conto toda uma história que fez parte de minha vida. Esse não é o momento apropriado. Vamos nos reunir outro dia e então lhe contarei toda a história. Chamarei Vida e Pedro e, juntamente com seu pai, tudo lhe esclareceremos. Olhe o quadro na saleta da casa grande, olhe bem, veja se não há semelhança com seu amigo. Eu assisti a tudo petrificado.
Meu amigo colocou a mão em meu ombro e retornamos ao mundo espiritual. Vamos conversar, disse ele. E fomos até um lugar de muita claridade. Pessoas andavam por todo lado. Pessoas não, espíritos. Ainda não estava totalmente acostumado a esse outro plano. Era uma praça toda arborizada, com flores de diversos tipos. Até o ambiente perfumava. Apontou-me um banco e pediu que ali com ele me sentasse. Sentamos e ele, com o braço em volta do meu ombro, começou a falar. Daniel, tens todo o direito de cavalgar. Seu trabalho é árduo, és disciplinado, foste um homem de fé e atendeste a todas as expectativas. Superaste o desencanto e formaste uma bela família. Deste amor e o recebeste. Fizeste ensinamentos que até hoje são praticados, mas não confunda as coisas. Rosa não é vida nessa encarnação por ela vivida. Lembre, ela é sua neta. Você criou Alice, moldou-a, deu-lhe todos os ensinamentos até ela formar sua própria família. És o pai do seu caminho. Na fé, direito adquiriste por isso. Rosa, por direito, é sua neta. Não foi de propósito o nosso encontro, eu disse. Estava a cavalgar quando esbarrei nela. Na minha árvore amiga, encontrei absorta em pensamentos, quis conversar com ela. Achei que já a conhecia, mas não sabia que era Rosa, filha de Alice. Mas não se preocupe, manterei distância. Sei que terei de esperar a vida. Não sei como será, mas já percebi, e ela mesma um dia me falou. O tempo na terra e no plano espiritual é diferente. Então, mesmo ansioso, terei toda a paciência para esperá-la, seja até quando for. Louvo seus conhecimentos, disse ele, mas de agora em diante, tenha cuidado para que Rosa não o veja quando fores fazer sua cavalgada. Agradeci a ele e fui cumprir a missão que era destinada a mim. Fiquei um pouco amuado. Não queria interferir na vida de minha família. Fiquei triste em ver Alice chorar. Minha menina, que um dia guiada por vida, chegou à minha casa, começando um torvelinho de emoções. Fiz todo o meu trabalho e fui colocar nas telas a emoção que estava sentindo. Mais tarde, sentei sob a árvore e mandei energia purificada para Alice. De novo chegou meu Cicerone. Vamos até lá, disse ele. Queres ver o que estás a acontecer? Claro, eu respondi. Estou preocupado com os sentimentos que Rosa possa ter. Tudo vai ficar a contento, vais ver. E assim, ficamos na sala de Alice, parecendo fazer parte da reunião que agora Alice fazia. Então nosso pai está por essas paragens, disse Pedro. Não tenho certeza, respondeu Alice. Pedi que Rosa fosse descobrir no retrato da Saleta alguma semelhança com seu amigo. Então, Rosa, foste até lá para ver? Rosa continuava calada. Rosa, o que aconteceu? Por que ficastes muda? Alguma semelhança entre seu amigo e seu avô? Quase todas, mãe. Só que ele é novo, forte. Não pode ser ele. Meu avô desencarnou há muito tempo e já com idade avançada. Daniel é moço novo, mas não sei por que tanta preocupação. Já lhe falei que somos só amigos, e com certeza ele não é espírito, ele é de carne e osso. Não pode saber a diferença, disse Alice. Um dia há muito tempo, uma menina, com seus tenros 7 anos, foi abandonada à própria sorte. Viu-se só numa cidade para ela desconhecida, com fome e sem abrigo. Mas encontrou em seu caminho uma linda moça com olhos que pareciam brilhantes, que a encaminhou para um lar, onde vive até hoje, feliz com seu marido e seus filhos, muitos de seu casamento e os que foram vindo através de vida. E você, mãe, é a menina da história? E quem é essa moça tão bonita e tão boa? Eu era a menina. E o outro retrato que está ao lado de seu avô responde à sua pergunta. Lembras do nome, não é? Vida, a moça mais bonita da região, como dizia Toninha. Tia, a senhora herdou o seu nome? Perguntou Rosa. Fui batizada pelos pais de Vida, e em homenagem a ela me deram o seu nome. Eles eram casados, não era? Perguntou Rosa. Aí é que começa uma linda e sofrida história de amor, disse Alice. Quando chegou a esta cidade, meu pai, então Daniel, foi fazer uma caminhada, reconhecimento do lugar. Vida em suas cavalgadas quase o derrubou. Assim se conheceram e passaram a conviver, mas só naquele lugar que você também gosta de estar. Então, como ela demorava a aparecer e de saudades ele se corroía, ele passou a procurá-la. Perguntava por ela em todos os lugares e resposta certa não obtinha. Até que, começando pelo meu padrinho, indicado por Toninha, ele conheceu os pais de Vida. Por que os pais e não ela? Perguntou Rosa, interrompendo Alice.
Uma febre inexplicável que durou anos a fio levou embora a bela moça, deixando saudades em sua família. Foi difícil para o meu pai compreender, como nos contou Toninha. Ele já trabalhava na ferraria com meu padrinho. Ele ficou muito doente e Toninha foi cuidar dele. Foi assim que nasceu a amizade entre eles e acabaram por morar juntos. Daniel continuou a se encontrar com vida até o acidente de cavalo que quase tirou a vida da pequena Vida. Ela ficou sem poder andar, até que voltou a caminhar no rio com a Rosa por vida mandada. Depois disso, apesar da felicidade de não ter a pequena Vida entrevada numa cadeira de rodas, meu pai ficou triste e amuado. Acho que não conseguiu mais se encontrar com Vida. Ele acabou por desencarnar na mesma árvore em que a esperava para os encontros. Mãe, deixa ver se entendi. Vida não vivia mais e meu avô a encontrava. Como pode ser? Espíritos não falam. A senhora está a pensar que Daniel, meu amigo, é meu avô que retorna? Retornar não, mas acho que cavalga por essas paragens no sentido de liberdade. Mas pensei que ele tivesse ido ao encontro de Vida. Não compreendo. Viver uma história tão linda. Pensei que quando ele nos deixou tinha ido ao encontro dela. Mas se cavalga sozinho, deve estar a procurá-la. Rosa, não procure. Deixe a árvore vazia para que ele encontre o amor de sua vida. Não vou mais lá. Podem ficar sossegados. Deixe meu avô achar quem ele procura. Foi amado demais e merece ficar no lugar tranquilo. Rosa abraçou a mãe e a pequena Vida. João e Pedro se juntaram a elas num longo abraço. Fiquei muito emocionada ouvindo a história de minha vida. Voltamos ao mundo espiritual. O tempo passava e eu não sentia. Só no tocar o lado da ampulheta percebi o quanto era rápido. Mergulhei em estudos e até já era palestrante. Tive a opção de não reencarnar. Estava completamente integrado àquele mundo. Era quase feliz. Meu amor por Vida estava adormecido, guardado em uma caixinha de sentimentos que mesmo só em espírito ainda conservamos. Continuei minhas cavalgadas, nunca mais encontrei Rosa. Então, em um dia de claridade mil, estava eu sentado sob a árvore absorto como era de costume. Escutei um cavalgar. Meu coração disparou. Coração? Pode alguém pensar que não se tem mais esse órgão, mas as batidas descompassadas continuavam como se dele viessem. Levantei-me e corri. Corri como o vento e vi quem estava chegando. Uma moça de olhos muito azuis e cabelos esvoaçando ao vento. Vida, minha eterna e linda Vida. Ela desceu do cavalo e me abraçou fortemente. Minha missão foi cumprida, disse ela, mas como da outra vez uma febre me trouxe para você. Alice deve estar triste. Minha felicidade é a tristeza de minha família. Não é desse jeito, Daniel. Quem foram meus pais antes de mim desencarnaram. Viveram uma vida feliz, todos os sonhos realizados. Rosa continuou a missão dos pais. Viveu para criar os filhos do destino. Já se faz um tempo do desencarne. Você não sabia. Eu estava distante. Tinha de me desligar de Rosa e continuar sendo a sua vida. Graças aos céus, me foi permitido e hoje obtive a permissão para cavalgar. Tinha certeza de que eu o encontraria. Então, depois de tudo assentado, fomos cavalgar pelas pradarias. O dia estava lindo. O vento assobiava. As árvores soltavam folhas como se saudassem a nossa passagem. Conto minha história enquanto espero por ela. Vida continua a cuidar das criancinhas. Um dia, quem sabe, reencarnaremos e viveremos na terra a continuação desse amor espiritual, passando para o terreno. Enquanto isso não acontece, fico a esperá-la para juntos cavalgarmos. Não temos pressa, temos todo o tempo da eternidade. Final.